Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula de história e hoje nós vamos estar falando a respeito do reinado de Dom José e também a respeito das reformas pombalinas que vão afetar diretamente o Brasil nessa época, né, que nós estamos falando aí do período de mineração do ciclo do ouro. Dom José I, ele assumiu o trono português no ano de 1750 e governou até o ano de sua morte, que foi em 1707. E uma das mudanças que ele fez no seu governo foi escolher como primeiro-ministro Sebastião de Carvalho e Melo, né, que depois ficou conhecido como Marquês de Pombal. E o Marquês de Pombal, ele foi escolhido em 1750, né, e também ficou no poder até o fim, né, do reinado de Dom José, em 1777. O Marquês de Pombal, ajudando na administração da coroa portuguesa, ele fez uma série de reformas que ficaram conhecidas como reformas pombalinas. E essas reformas, elas tiveram efeito imediato, né, sobre as colônias portuguesas. Embora, né, o Marquês de Pombal governasse juntamente com o rei Dom José lá de Portugal, as leis, as reformas, as decisões que eles tomavam lá acabavam afetando justamente a colônia. O Marquês de Pombal, ele começou a se destacar no governo, principalmente depois do grande terremoto de Lisboa, que aconteceu no ano de 1755. Esse terremoto de Lisboa foi um dos maiores terremotos registrados aí na história, né? Se você pesquisar um pouquinho depois a respeito desse terremoto, você vai ver que ele destruiu boa parte da cidade ali de Lisboa. Houve até mesmo uma tsunami ali, né? A gente sabe que Lisboa é uma cidade litorânea. Então, várias casas, né? Vários edifícios acabaram aí sendo afetados. E o Marquês de Pombal, ele recebeu, né, a tarefa de reconstruir Lisboa. E foi justamente o que ele fez, né? Convocou pessoas de diversos lugares para retirar os escombros, né, deixados ali após o terremoto e começar uma verdadeira reconstrução da cidade de Lisboa. E isso aconteceu justamente ali em Portugal. E a partir disso, ele começou a ganhar muito mais poder dentro do governo de Dom José I. Então, outro problema, né, que houve aí com o terremoto é que Portugal teve que gastar muito dinheiro, né, para reconstruir a cidade de Lisboa. E as finanças de Portugal, né, não estavam bem. Como a gente viu desde 1703, com o Tratado de Methuen, que Portugal tinha com a Inglaterra, Portugal estava levando aí uma série de prejuízos. Seja a questão ali do Tratado de Methuen, né, que ele acabou entrando em dívida com a Inglaterra por causa da compra excessiva de tecidos, seja por causa da concorrência também do açúcar, né, problemas financeiros, e agora em 1755 houve esse grande terremoto que afetou ainda mais as finanças, né, a economia aí portuguesa. Então, Dom José I escolheu também Marquês de Pombal para que ele ajudasse na administração e recuperasse financeiramente a economia de Portugal. Por isso, o Marquês de Pombal ele vai acabar fazendo uma série de reformas dentro do governo português com o objetivo de conseguir, né, mais recursos e para conseguir retirar justamente Portugal dessa crise econômica. E com certeza essas reformas, né, acabaram afetando aí as colônias portuguesas. E nós vamos ver, né, como que essas reformas acabaram, por exemplo, afetando o Brasil colonial. Uma das reformas, né, que mais afetou aí o Brasil foi o Marquês de Pombal estabelecer um imposto que já existia, que era o quinto, mas esse quinto sendo fixo. O que seria o quinto fixo? Marquês de Pombal estabeleceu que 1,5 toneladas de ouro deveriam ser pagas anualmente a Portugal. E se essa 1,5 toneladas de ouro não fosse paga em impostos para Portugal, era executada a derrama no território. Isso afetou diretamente as regiões mineiras do Brasil. Outra questão que ele fez aí também no Brasil Colônia foi dar fim às capitanias hereditárias. Então, as capitanias hereditárias, elas deixaram de existir
nesse período também do governo Dom José e do primeiro-ministro aí de Marquês de Pombal. No lugar das capitanias hereditárias, surgiram, né, estados e províncias. Algumas capitanias foram embutidas uma nas outras e acabavam, né, respondendo aquele estado ou aquela outra província. Outra questão aí de controle para justamente lucrar mais com a colônia foi a criação das companhias de comércio. Então, a gente pode citar duas, né, companhias de comércio que tiveram mais sucesso no Brasil colonial, que foi a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia de Comércio Geral de Pernambuco e Paraíba. Qual que era o objetivo, né, de conseguir essas companhias, criar essas companhias de comércio? Era restringir o comércio especificamente para essas companhias. Então, não deveriam existir comerciantes independentes que exportassem, por exemplo, os produtos que eram feitos no Brasil, no caso, né, produzidos no Brasil ou explorados no Brasil, por particular. Então, não podia. Era somente através da companhia. Então, os agricultores, os produtores, os colonos, eles tinham, né, que fazer a exportação dos seus produtos através das companhias de comércio. E com isso, né, eles tinham que pagar impostos, eles tinham que pagar taxas de exportação. E assim, Portugal conseguia, né, um lucro maior com a exploração das riquezas do Brasil, ou até mesmo com a produção agrícola, né, que existia no Brasil. Era uma forma, então, de controlar ainda mais essa questão de exportação e evitar até mesmo aí o contrabando. A questão do quinto, né, que eu falei para vocês, também era uma forma de tentar evitar as fraudes que aconteciam na cobrança de impostos. Como a gente viu, tinham muitos mineradores que tentavam esconder parte do ouro para não pagar imposto. Então, a forma que o governo achou, no caso aqui o Marquês de Pombal, que era primeiro-ministro, achou, foi estipular, né, justamente esse imposto fixo anual. Então, a região ela tinha que alcançar esse determinado valor. E que as companhias do comércio também não foi diferente, né? Tendo esse controle sobre o comércio, Portugal conseguiu lucrar muito mais, o que vai ajudar um pouco, né, nessa economia aí, nessa crise econômica aí de Portugal. Em 1757, o Marquês de Pombal fez uma outra reforma, que foi aí o fim da escravidão indígena. Então, ele estabelece, né, proíbe a escravidão indígena, com o objetivo, né, de começar a trazer cada vez mais escravos da África, né, escravos africanos. Um dos motivos, né, para trazer essas pessoas do continente africano também era a questão de lucro. Era muito mais lucrativo para Portugal trazer escravos do continente africano e vender na colônia do que permitir, né, que os próprios colonos capturassem seus escravos ali indígenas. A coroa ela não lucrava, né, não tinha nenhum imposto sobre a escravidão indígena. Já sobre a escravidão africana, existiam taxas, né, e controles maiores sobre esse tráfico de escravos. Então, era uma forma também de permitir que a coroa portuguesa lucrasse. E quem que poderia justamente trazer escravos? Será que um colono brasileiro ele teria autoridade para trazer escravos da África? Segundo a lei que foi estabelecida nesse período, não. Somente portugueses ou pessoas das companhias de comércios que foram criadas nesse período que tinham direito de trazer escravos do continente africano. Isso quer dizer que os brasileiros, os nascidos aqui no Brasil, né, eles teriam que fazer suas compras de escravos diretamente no litoral brasileiro. Eles não poderiam buscar ou tentar fazer comércio, né, ou troca para conseguir escravos do continente africano. Era necessário comprar diretamente dos que eram autorizados aí para fazer o comércio de escravos. Em 1759, saiu também um outro decreto que falava sobre a expulsão dos jesuítas do Brasil. Por muito tempo, a Igreja Católica ela teve uma grande influência, principalmente na colônia. E isso a gente já viu, né, em outras partes desse capítulo e de capítulos anteriores, a grande influência que a Igreja Católica tinha. E os padres jesuítas eram uma dessas influências. Como a gente viu em outro capítulo, os padres jesuítas eles organizavam missões e catequizavam aí
os indígenas e muitas vezes entravam em conflito contra os colonos. Lembre que os colonos, né, eles queriam escravizar esses indígenas. Mesmo após a proibição da escravidão indígena, muitos colonos ainda, né, escravizavam aí indígenas, mesmo que ilegalmente. E isso ocasionava muitos conflitos entre jesuítas e entre colonos. Então, além de tentar diminuir a interferência da igreja sobre a política aqui na colônia, o outro motivo também para a expulsão dos jesuítas em 1759 foi justamente essa questão de evitar esses conflitos com o colono. No lugar aí, né, foi criado também no mesmo ano, praticamente, o que a gente chama do Diretório dos Índios, porque precisava de alguém para assumir justamente as missões, né, que ficaram ali sem a direção agora da igreja. Então foi criado um diretório chamado aí, um órgão, né, chamado Diretório Indígena, o Diretório dos Índios, que tinha como objetivo, né, de ficar com essas terras que eram da igreja e continuar, né, por exemplo, a educação indígena. Lembre-se que em nenhum momento vai se defender aqui a cultura indígena. Então, o objetivo português era realmente educar os indígenas na cultura europeia. Por isso que muito da língua, né, tupi-guarani acabou sendo perdida, né, justamente por causa aí desses períodos, do período colonial, onde aconteceram essas formas de repressão, né, tanto através da escravidão, através da catequese, ou até mesmo através do Diretório dos Índios. A coroa portuguesa acabou confiscando também as terras e os bens que os jesuítas tinham aqui na colônia. E com isso, teve um controle maior e também conseguiu arrecadar boa parte aí de dinheiro, né? Boa parte de riqueza que a igreja tinha. Outra coisa feita aí pelo Marquês de Pombal foi a transferência da capital de Salvador, né? A capital do Brasil, de Salvador, para o Rio de Janeiro. Justamente para tentar ter um maior controle sobre a exportação de ouro, que geralmente saía, né, pelos portos ali, pelo porto do Rio de Janeiro. Então, antes, né, no início da colonização, a gente viu que a capital estava localizada no Nordeste por causa da exploração do açúcar, que se localizava também no Nordeste. E agora, a partir de 1763, a capital do Brasil ela foi transferida para o Sudeste, no Rio de Janeiro, justamente porque o ouro era exportado aí, explorado dessa região do Sudeste. Outra coisa que a gente pode destacar no governo de Marquês de Pombal foram as execuções de derrama que foram realizadas justamente por causa do atraso, né, ou de não alcançar, e da colônia não alcançar, ou a região mineradora não alcançar o imposto estabelecido ali de 1,5 toneladas, né, o quinto estabelecido de 1,5 toneladas. Nós tivemos várias derramas sendo executadas aqui no Brasil, mas 3 principais durante esse período foram realizadas na região aí de Minas Gerais. A de 1763, a de 1771 e a de 1773. Então, durante todo esse período, as pessoas ali enfrentaram esse problema da derrama. Lembrando, gente, que a derrama era o pagamento, então, de imposto atrasado, do quinto atrasado. E muitas vezes, né, os soldados invadiam as casas, né, dali da região mineradora, dos mineradores e quem morasse ali na região, para ver se encontravam, né, ou ouro ou até mesmo algum bem que poderia ser vendido e transformado aí em riquezas que servissem para pagar esse imposto atrasado. Como eu falei para vocês, o Dom José, né, ele morre em 1777 e no lugar dele assume a Maria I. E a primeira medida que a Maria I toma é afastar justamente o Marquês de Pombal do governo, né? Então ele afasta, tira ele como primeiro-ministro do governo ali português. E daí é o fim, né, desse período aí das reformas pombalinas. Nós vamos ver que muitas dessas reformas vão acabar afetando essas regiões mineradoras e posteriormente, né, nós vamos ver aí, por exemplo, em 1789, um pouco depois, né, já de Marquês de Pombal ser afastado do cargo, nós vamos ver aí que algumas revoltas vão eclodir na colônia por causa, né, de algumas medidas que já haviam sido tomadas desde o governo ainda de Dom José. Então, na próxima aula, nós vamos estar falando, né, de 2 revoltas principais, que são aí a Inconfidência Mineira,
e a Inconfidência Baiana. Então não perca aí a próxima aula. Não esqueça de fazer também as suas atividades e tenham todos aí um ótimo dia. Até a próxima aula.